Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nós vamos para a palavra de Deus aqui. No final a gente encerra louvando a Deus com a irmã Carla. Agora eu quero toda a sua atenção aqui nesse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. É um pouquinho difícil de achar, né? Fica aí no finalzinho, quase no final da sua Bíblia. Você vai encontrar esse texto. E eu creio que Deus ele vai falar contigo nessa manhã, como Ele já tem feito, através dos louvores, através dos testemunhos. Sabia? Por isso que é importante a gente testemunhar, porque a gente mostra para as pessoas, fala às pessoas o que Deus fez em nossa vida, e também ajuda a fortalecer a fé das outras pessoas. Amém? Apareceu aí? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu tenho uma revelação sobre vocês aqui nessa manhã. Você gosta de revelação? Então eu quero revelar um negócio para você que talvez você não esteja percebendo isso. Você talvez não saiba, mas é sobre você. Vou falar da sua vida aqui hoje. E eu quero que você aprenda isso. Porque se você não aprender isso aqui, você vai continuar assim, sempre em conflitos e em dúvidas quanto a muita coisa na sua vida. Ouça o recado do apóstolo Paulo aos irmãos da Tessalônica. Ele fala assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ponto e vírgula, em tudo, a todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim comigo, diga: todo o vosso espírito, alma e corpo. Guarde bem isso comigo, repita lá, vamos lá, diga: espírito, alma e corpo. Agora deixa eu orar por você, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor já fez aqui. E pedimos que o Senhor use a Tua palavra hoje para abençoar as nossas vidas, falar conosco, nos instruir, nos capacitar, nos fortalecer. Nós necessitamos da Tua presença, Senhor, a cada dia. E que a Tua palavra traga vida e vida com abundância em nosso coração. Traga renovo espiritual para as nossas vidas. Nós oramos assim, nós cremos juntos assim, Deus, na Tua palavra, no Teu milagre, em nome de Jesus. Amém? Deixa esse texto aí, Nildo. Nildo, ele foi promovido, né? Carlinhos foi promovido a músico e Nildo foi promovido a sonoplasta. Muito bem. Aí os irmãos estavam assistindo em casa, um pastor estava assistindo e perguntou para mim assim: rapaz, o lá é tudo equipamento profissional, né? O áudio é muito bom, a imagem é muito boa. Aí eu contei para ele quem são nossos profissionais, né, da área. Eu disse: olha, eu, Nildo, que tem uns 12 anos, Davi, que tem 13, está ali na transmissão, Nildo no som, e os jovens são uma bênção, né? Estão louvando a Deus. Veja, é possível a gente ter adolescentes compromissados com o reino de Deus. Está vendo? É possível. Amém? Hoje à tarde, falando nisso, hoje à tarde, quem vai estar ministrando aqui é o pastor Robson da CBI. Ele vai estar conosco hoje aqui à tarde, pela primeira vez ministrando. E eu conto com aqueles que podem vir à tarde, fiquem à vontade. Mas ouça bem, eu quero que você atente para essa palavra aqui nessa manhã. No finalzinho da carta aos irmãos da Tessalônica, Paulo fala assim: eu quero que Deus abençoe e que Ele, na minha tradução aqui fala, que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês. Ouça bem, igreja, você precisa aprender isso. Eu só melhorei algumas coisas na minha vida, tenho muito para melhorar ainda, mas eu só consegui melhorar algumas situações quando eu entendi esse texto aqui. Bom, tudo que foi criado por Deus foi criado com uma composição, certo? E nós somos compostos por três partes que você não pode esquecer disso. Você é composto por espírito, alma e corpo. O que é que diferencia você do seu cachorrinho de estimação? Ou da sua vaquinha que você cria no curral? É que a sua vaquinha e o seu cachorrinho, eles só têm dois elementos. Ele tem corpo e ele tem alma. Mas você tem três, olha que interessante. Quando Deus foi criar o homem, Deus foi lá no jardim do Éden, moldou Adão, ele fez o bonequinho lá de barro.
E o texto fala que Deus soprou nas narinas de Adão, e Adão passou a ter vida. Ele não recebeu apenas uma alma para viver, para existir. Ele recebeu algo a mais. O próprio Deus soprou em Adão e deu a ele o Espírito. E a Bíblia fala que quando a pessoa morre, o Espírito volta para Deus. Tanto faz do ímpio ou do crente. O Espírito volta para Deus que o deu. Mas a alma, ela segue ou para o inferno eterno ou para o céu eterno. E o corpo volta para a terra. Vê que interessante. No dia da nossa partida daqui, no dia que a gente foi embora, o corpo vai voltar para a terra, porque ele é terra e volta para lá. O Espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. E a alma, que somos nós, a nossa essência, vai comparecer perante Deus e vai prestar contas. Agora a grande questão é, qual a diferença do Espírito, da alma e do corpo? Eu acho interessante essa versão aqui que Paulo fala. Ele começa de cima para baixo: Espírito, alma e corpo. Porque a gente conhece o nosso corpo, né? Nossa carne. Mas nós somos mais que isso. E eu quero poder separar aqui para você essas três partes. E no fim, eu quero que você compreenda muitos conflitos que há dentro de você. Primeiro ele fala que nós somos compostos pelo Espírito. Nós recebemos o Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é aquele sopro que Deus deu a Adão. E é aquilo que nos faz ligar, ou nos liga diretamente a Deus. Veja só, você já percebeu que todo ser humano, ele pode ser ateu, ou ele pode ser à toa, ele pode ser o que ele for. Mas todo ser humano, ele tem dentro dele a essência de um negócio chamado adoração. Se você fizer uma experiência comigo, não, é melhor você vá com outra pessoa aqui, eu não quero ir não. Mas se você for lá nos mais esquisitos da floresta amazônica, em um lugar que a civilização não chegou ainda, e você encontrar uma tribo indígena lá, que nunca teve contato com o ser humano, com o homem branco, e você for lá, e você encontrar com eles, você vai descobrir algo interessante, irmão. Você vai perceber que eles adoram alguma coisa. Ou o sol, a chuva, a terra, o que for. Mas eles adoram alguma coisa. Por quê? Porque a adoração está dentro do ser humano. E não importa o lugar do planeta que ele esteja, há dentro dele uma necessidade de adorar. E claro, se ele não conhece a Deus, ele vai adorar o sol. Ou se ele não conhece os princípios bíblicos, ele vai adorar alguma coisa. Mas na cabeça deles, alguém criou tudo, e existe algo que precisa de adoração. Você está aqui nessa manhã porque você entendeu que você precisa adorar a Deus. E sabe quem foi que incomodou você? O Espírito que habita em você incomodou, impulsionou você a desejar, querer as coisas de Deus. Certo? Então o Espírito é onde Deus se comunica, é a nossa mente, é o nosso raciocínio. Veja que interessante, nós temos o Espírito, ele monta dentro da gente algo, eu vou usar essa palavra montar, né? Ele instala na gente um botão de emergência, que toda vez que o seu corpo ou a sua alma pensar em fazer besteira, ele aperta o botão e você se sente incomodado. Alguns chamam isso de peso na consciência. Já ouviu falar nisso? A consciência pesou. Já ouviu aquelas matérias, reportagens em que a pessoa ela faz ela rouba algo, por exemplo, daqui a pouco ela vai lá devolver. E aí a polícia pega ele e fala assim: não, é porque eu fiquei incomodado, eu não me senti bem. Me diga, quem foi que levou aquela criatura ao conhecimento de que ela fez algo errado e a necessidade de consertar? O Espírito. Aquela parte que faz a gente raciocinar, faz a gente ver, peraí, o que é certo, o que é errado. E isso funciona, gente, para qualquer pessoa do mundo. Todo ser humano, ele tem em si a consciência do certo e do errado. Ele faz o errado sabendo que é errado. Ele comete o erro, mas no fundo ele sabe que é um erro. Por quê? Porque mesmo que ninguém tenha ensinado para ele aqueles princípios ali, mas dentro dele já está configurado, já está instalado. É como você pega um celular, você instala um aplicativo nele, e não tem como você fugir, porque ele está ali dentro. Falar em celular, eu me lembrei de algo essa semana bem interessante. Uma senhora ligou para mim. Ela ouve a gente pelo rádio, ligou, eu sei quem é, eu conheço pessoalmente, mas faz muitos anos que eu não vejo ela pessoalmente.
Ela falou para mim assim, pastor, me ajude aí, estou precisando aqui de oração, me socorra. Digo, ok, vamos falar. Vejam como as mulheres estão evoluídas. As mulheres são muito inteligentes. Homem, você pensa que mulher é inteligente, você pensa que mulher é boba, só pense. Aí ela falou assim, não, me ajude aí, eu preciso de uma orientação aqui. O que aconteceu? Ela falou, eu hackeei o telefone do meu marido. Aí eu pensei, eu digo, rapaz. Não, porque há muito tempo eu estudo um pouco de HTML, programação, linguagem de programação, e não sei até hoje hackear um celular. E essa senhora que eu acredito que ela nunca cursou uma faculdade, ela não entende de tecnologia da informação, ela nunca foi para a universidade estudar a programação do celular, ela hackeou o telefone do marido. Disse, mulher, tu hackeou, isso é crime, tá cadeia. Ela fez, não, e eu vi umas coisas lá que eu não gostei não. Eu disse, era melhor não ter olhado. Aí, resultado, ela falou assim, isso deu uma confusão tão grande, e está lá o rolo até hoje. Bom, mas a gente tentou orientar ela e orar por ela. Mas veja a inteligência, né? Mas quem foi que colocou na cabeça dela o seguinte, não, eu preciso ter essa consciência. Bom, o cachorrinho da família não consegue hackear um celular. Não, a inteligência humana, ela é incrível, né? Assim, a capacidade, que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Mas ela pode. Irmãos, não vou nessa onda não, tá? Então veja, o Espírito nos dá inteligência. E as pessoas são inteligentes. Viu como as crianças hoje são inteligentes? A gente pensa que eles são bobinhos, né? Você pensa que menino hoje come terra feita a gente? Come nada. Eles são inteligentes, eles querem Nutella. 5 anos de idade, né? A gente estava brincando no terreiro lá e fazendo besteira. Não, os menores de 5 anos, eles são exigentes. Eles sabem o tipo de comida, eles sabem a marca que eles sabem. Rapaz, a criança hoje ele sabe mexer, usar o telefone mais do que os pais, depois de velho. Os pais estão lá tudo velho lá e apanhando no telefone, aí passa para o menino, ele ensina. Faz assim, ó, aperta aqui, toca aqui. Meu Deus, essa inteligência, essa capacidade tem a ver com o nosso espírito. É nela, é nele que habita. Certo? É ele que nos leva a adorar. E é ele que traz para a gente o raciocínio, a inteligência, a capacidade. E todos nós somos dotados de um espírito. Até aí vocês entenderam? O segundo elemento que nós somos compostos, Paulo fala aqui, ó, vosso espírito e alma. A alma, sabe quem é a alma? A alma é você. Somos nós. É por isso que alguém fala assim, ô alma, vem cá. Nós somos uma alma morando dentro de um corpo. O corpo nada mais é do que a casa da alma. Mas a alma são os nossos sentimentos, vontades, é a nossa essência. A alma, por exemplo, ela pode adoecer. E no século 21, nesses últimos tempos, nada tem sido tão terrível para as pessoas como as doenças da alma. Por quê? Porque doença da carne, no hospital resolve, não é? Você vai lá, toma um remedinho, uma injeção. Tem outros que fica bom só em saber que vai tomar injeção, já fica bom, porque misericórdia, né? Mas você vai lá, você cuida da carne. Agora, o problema é que a nossa geração está sendo atacada violentamente por doenças na alma. E essas são difíceis de tratar e complicado, porque os remédios, eles só conseguem ajustar alguma coisa, organizar, mas não consegue curar completamente, porque a cura para a alma não está na medicina em si, ela está em Deus. Ele é o fabricante. Quer ver as doenças mais conhecidas hoje da alma? Depressão. Já percebeu que uma pessoa depressiva, ela pode se entupir de remédio, o máximo que ela vai fazer é dormir. Mas enquanto ela não for liberta daquela angústia, daquele sofrimento, não vai passar. Então a medicina ajuda, mas ela não consegue fazer a obra completa, porque o problema está na alma. A depressão, ansiedade, que é outro fator terrível. Eu nunca vi tanta gente sofrendo de ansiedade como nesse tempo de pandemia. O povo ficou trancado em casa e não sabia se ia perder o emprego, não sabia se conseguia pagar as contas, não sabia o que vinha pela frente. E muita gente foi atacada com ansiedade. E os sintomas da ansiedade, e aí você vai perceber que a gente trabalha
num ciclo interessante, porque o corpo começa a refletir a doença da alma. Quais os sintomas de ansiedade? Eu já tive isso. Você começa a suar excessivamente, do nada você começa, tremores, o coração dispara, você não consegue se concentrar, você não consegue dormir direito, você tem insônia, o corpo começa a reagir àquilo que a alma está sofrendo. A angústia é uma doença da alma, a dor, o sofrimento, a ansiedade, estresse é doença da alma. O que é estresse? Sobrecarga, peso demais. Você sabia que você tem um peso, que você tem um limite que você aguenta? E agora tem pessoas que elas ficam sobrecarregadas porque alguém colocou uma sobrecarga sobre elas, e há pessoas que buscam mais peso para cima delas. Elas não se contentam com a carga que estão carregando, aí arrumam a carga dos outros para levar. Aí isso vem um estresse, daqui a pouco ela entra em colapso. Porque o segundo passo para o estresse é o colapso. Colapso nervoso. Já vi pessoas tendo ataque de estresse. O corpo paralisa. A pessoa fica de um estado terrível. E tudo começa, gente, com sobrecargas. E quem sabe eu estou falando para pessoas aqui nessa manhã, ou em casa assistindo, que ou estão depressivas, ou estão ansiosas, ou estão estressadas, ou estão angustiadas. Às vezes, vê como isso é natural, né? O corpo reage de uma forma tão simples, tão direta aos ataques da alma, que tem pessoas que bastam um pico de estresse que não consegue mais dormir à noite. Vai dormir 3 da madrugada. Ou vai dormir quando o galo começa a cantar. Mas por que isso? Estresse, sobrecarga, medo. Tem um remédio bom. A alma descobriu um remédio bom para conseguir dormir. Essa menina me acordou quase 2 da madrugada e falou assim: ora por mim que eu não estou conseguindo dormir não. Mas, rapaz. Aí eu orei. Só que eu só lembro do amém que eu falei. Eu não lembro de nada que eu disse na oração. No outro dia eu fiquei perguntando: meu Deus, será que eu confessei algum pecado para ela? E não lembro. Ela falou assim: ora por mim que eu não estou conseguindo dormir não. Tá bom, vou orar. Aí fui orar. Eu acho que foi aquela oração de gente com sono, já viu? Deus, dorme com Deus, Deus. Abençoa meus pecados, né? Acaba com os meus amigos. Aquela oração de quem está com sono assim. Mas aí eu lembro que no outro dia eu lembrei desse fato no outro dia. Aí eu perguntei ela: e aí, funcionou? Ela falou: dormi tranquila. E graças a Deus, espero que eu não tenha falado nada demais. Aquela oração. Mas a oração ela funciona, porque a sua alma ela entra em sintonia com Deus. Então veja só, os sentimentos, vontades, a nossa essência é a nossa alma. A alma é o que nós somos. É a nossa alma quem vai ser julgada, sabia? Não é o nosso corpo, não, é a nossa alma. A alma, ela precisa de uma casa para morar. E aí que entra o terceiro elemento que Paulo fala aqui, que é o nosso corpo. O nosso corpo é a casa da alma. No dia que a alma sai do corpo, acontece o quê? Você morre. Porque morte nada mais é do que a separação da alma e do corpo. Está aí um negócio que medicina nenhuma conseguiu resolver até agora. No dia que a alma fala assim: vou sair, vou embora. E a melhor definição que eu ouvi sobre o espírito é o seguinte: o espírito é a espécie é como se fosse uma cola, né, que gruda a alma ao corpo. No dia que Deus chama, convoca o espírito de volta, tchau, acabou. O corpo volta para a terra e a alma vai comparecer diante do Senhor. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, veja só. Eu quero que você aprenda aqui o seguinte nessa manhã. Eu já defini aqui corpo, alma. O corpo, claro, você é o que você mais conhece, né? Estou vendo aqui um monte de corpo aqui na minha frente, né? Com almas morando dentro delas. Então, onde é que está a chave aqui nessa manhã? Eu quero que você aprenda agora em 15 minutos, eu encerro. É o seguinte: se esses 3 estão em sintonia, você está bem. Agora, quando um desses 3 elementos, eles saem de sintonia com os 2, você tem problemas. Quer ver uma situação aqui? Quando a alma não está bem, o seu corpo reclama. Você começa a sentir os efeitos no seu corpo. Você começa a dizer: peraí, tem algo errado comigo. Não estou bem. Porque não está bem, a grande maioria dos problemas começa onde? Na alma. Toda a carga, estresse, depressão, ansiedade que nós sentimos. Irmãos, é por isso que Deus estabeleceu alguns princípios que talvez você esteja quebrando algum deles.
Primeiro princípio que eu quero que você entenda aqui nessa manhã. Tanto a sua alma, quanto o seu corpo e quanto o seu espírito precisam de descanso. Diga descanso. Isso é tão sério, mas tão sério, que nos 10 mandamentos Deus estabeleceu um dia o povo descansar. E o princípio ali é: trabalhe 6, descanse 1. E deve ser seguido. Já percebeu quando você trabalha demais, que você não descansa, você adoece? Porque é óbvio. Você não aguenta, você não é uma máquina. Alguém aqui é uma máquina? Não, né? Então, talvez você está tendo muitos problemas em sua vida, até de saúde. Por quê? Porque você não está descansando como deveria. Está dormindo muito pouco. Não está descansando. Acha pouco trabalhar a semana inteira, aí trabalha também no final de semana. Eu não estou falando de emergências, assim, de situações que você tem que fazer. Não, se eu preciso trabalhar no domingo, então eu vou ver um outro dia, mas eu preciso descansar. Se você não descansar, você vai entrar em colapso. E isso é para qualquer pessoa. Você pode ser o presidente da república ou o mais ilustre desconhecido. O seu corpo, a alma e o seu espírito tem que estar em sintonia, e eles precisam de descanso. Você está dando descanso para a sua alma? Ou ela está cansada, estressada, nervosa? Como é que eu faço para sobrecarregar a minha alma? Quer ver algumas coisas que destrói a nossa harmonia? Excesso de notícias. Tem gente que não para de acompanhar notícias, é o tempo inteiro com notícias, participa de 150 grupos no WhatsApp, aqueles grupos que só tem defunto, é morte, acidente, é gente morto, pega Lázaro não sei para onde, manda Lázaro não sei, o que está acontecendo? Aí cada notícia que chega, você começa a tomar susto, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela pessoa que já começa o dia de manhã assistindo aqueles programas de notícia na televisão, 6 da manhã já está vendo quantos morreram, quantos vão morrer ainda, quem foi preso, quem não foi. Aí já sai para trabalhar perturbado, já a mente já está estressada, a alma já está angustiada. Cuidado, você vai entrar em colapso. Você não vai aguentar, a sobrecarga é muito grande. Aí vem o que? O corpo vai reclamar, porque você vai começar a ter insônia, você vai começar a ter perturbações. E são coisas, minha gente, que não é a oração que vai resolver. É você botar um freio em nome de Jesus. Sabe uma coisa que eu acho que todos nós deveríamos fazer? Eu acho não, eu tenho certeza. E eu estou lutando muito para melhorar nisso aí. É a gente se manter o mais longe possível do telefone. Porque esse troço vicia e escraviza a gente. Agora, eu sei que é difícil acordar pela manhã e já ter um monte de mensagem para responder. Essa noite, por esquecimento meu, eu dormi com a internet acionada. Então daqui a pouco começa a chegar um monte de mensagem, um monte de gente. E claro, é nosso trabalho, a gente tem que ver isso. Agora, se você puder reduzir isso, você vai ganhar muito em qualidade de vida. Eu venho aqui nessa manhã dizer a você que a sua alma pode estar muito cansada, por isso que você está doente, por isso que você não tem paz na sua vida. Mas Jesus é a paz que você precisa. Ele cura, Ele sara, e Ele quer que você tenha uma vida de equilíbrio. Amém? 2016 foi um ano assim muito marcante para mim, porque eu já testemunhei isso aqui algumas vezes. Eu cheguei ao auge da minha vida. Eu cheguei ao final de 2016, no segundo semestre, com 4 empregos. Você consegue trabalhar em 4 empregos ao mesmo tempo? Eu saí pegando toda a oportunidade que aparecia. Peguei aqui, vem cá. Então eu tinha 4 empregos. Eu trabalhava de manhã em um, à tarde trabalhava em outro, à noite eu trabalhava em outro, e pela madrugada, ou quando dava tempo, eu trabalhava também pela internet. Então eu tinha 4 empregos. Eu gostava de tudo que eu fazia. Só que a gente acha que pode abraçar o mundo. Você não consegue abraçar o mundo. Irmãos, dinheiro não é tudo não. De que adianta você conseguir até juntar um bom dinheiro, daqui a pouco você tem que gastar tudo com médicos? Sabe o que eu ganhei com isso? Em um ano assim de muito, muito trabalho. Eu dormia de madrugada muito pouco, a minha média ainda hoje é 4, 5 horas por noite, mas eu estava dormindo 2, 3 horas por noite. E daqui a pouco, no final de 2016, eu comecei a sentir um negócio meio esquisito. Estresse, sobrecarga, o corpo começa a reclamar. Aí eu comecei a sentir uns tremores assim, meio esquisito no corpo. Eu comecei a sentir um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida, que foi insônia. Eu sempre fui bom para dormir. Glória a Deus.
É uma benção, eu durmo fácil. Até aqui eu durmo, se eu quiser eu deitar aqui eu durmo. Pode estar um carro de som na frente de casa, eu durmo sem problema. Mas eu comecei a não conseguir dormir. Daí a pouco veio, do nada assim, comecei a suar muito. O coração disparava. Um dia eu saí de Surubim, quando eu fui para Toritama, quando eu cheguei em Vertente, o coração estava tão acelerado, que eu disse, eu vou parar o carro para morrer aqui em Vertente mesmo, porque é melhor do que morrer dirigindo. Fui socorrido lá em Vertente. Depois de muita insistência de Almeni, eu resolvi ir ao médico. O médico quase me vira pelo avesso, tanto exame que ele pediu. Só de sangue foram 47 exames diferentes. E o diagnóstico veio assim, bem grande assim embaixo no papelzinho. Ansiedade generalizada. Eu falei, eu ansioso? Eu nunca tive problema com ansiedade. Eu achava que não tinha. Sabe o que restou para mim? 8 meses de tratamento. 8 meses. Porque, sabe qual foi o ápice assim da ansiedade? Foi quando veio pensamentos suicidas. Sim, eu passei por isso. Quantas vezes eu disse, é hoje, de hoje não passa. Agora escute, eu fui liberto, eu fui livre, com a ajuda da medicina e com a graça de Deus. Agora ouça, o caminho para dar errado eu já sei, é sobrecarga. Se você não reduzir a velocidade, você vai ter problemas, você vai entrar em colapso. E quem sabe você está aqui nessa manhã e você está demais, você não para, e você se orgulha, você fala assim, não, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, né? Eu não paro, comigo é assim, cuidado, você vai ter problemas. Vai deixar uma viúva aí, ó, rica, né? Feliz, já pensou, irmão, nessa possibilidade? Então vai devagar, porque lembre-se, vai deixar uma viúva jovem aí. Você também, irmã, preste atenção. Você que acha que dá para abraçar o mundo todo e está acelerando demais, alguém vai cuidar dos seus filhos. Olha aí, vai deixar um viúvo aí novo aí, ó, cheio de grana, glória a Deus, né? Para ele pode ser um grande livramento, mas pode não funcionar direito. Então nessa manhã Deus trouxe você aqui para dizer o seguinte: você precisa descansar, meu filho. Descansa. Claro, Deus tem que ser a nossa prioridade, mas você tem que descansar. Você precisa olhar para a sua vida e dizer, peraí, Deus, o que é prioridade para mim aqui? Porque a gente acaba esquecendo as prioridades. E talvez você já está sentindo sintomas já de que você acelerou demais a sua vida. E ó, esse negócio aqui, ó, saiu de sintonia. O nosso corpo, por exemplo, e aí é uma realidade interessante. Coloca para mim aí 1 Coríntios 6,16. Olha a importância do seu corpo aí, ó. 1 Coríntios 6,16. Isso. Aqui diz que o nosso corpo, olha aqui, ó, não sabe vocês. 17. Mas volta um pouquinho aí. Volta por 15. Glória a Deus. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Irmãos, nosso corpo, ele pertence ao Senhor. Ele pertence ao nosso Deus. Nós somos convidados pelo Senhor a estar com Ele, e o Espírito de Deus habita em nós. É por isso, põe lá o capítulo 9, versículo 27. Olha o que Paulo fala no capítulo 1 Coríntios 9, 27. Olha que interessante, ele fala assim, ó: antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu acho que, como Paulo fala assim, eu subjugo o meu corpo à servidão. Sabe por que ele diz isso? Porque o nosso corpo não quer fazer a vontade de Deus. A nossa carne é desviada. É por isso que ela vai ficar aqui na terra. Ela não quer fazer a vontade de Deus. E todo dia você ouve a voz do Espírito, da alma e do seu corpo falando contigo. Se você acordou hoje às 5 da manhã, como eu acordei, é bem provável que o seu corpo falou o seguinte: fica mais um pouquinho aqui, tá tão bom. Ou ele foi mais ousado, ele falou assim: deixa para ir para o culto à tarde, vai hoje de manhã não. Deixa de ser besta, vai, relaxa, descansa. E aí Paulo fala: o meu corpo é meu escravo, ele tem que me obedecer.
Gente, se a gente não prestar atenção nisso aqui, a gente acaba cedendo ao que o inimigo quer para a nossa vida. Põe esse aí de Gálatas 5:17. Olha o que Paulo fala em Gálatas 5:17. Ele fala sobre uma guerra que nós temos aqui em nossa vida, que é muito constante. E você tem que entender, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que queres fazer. Alguém aqui já teve um grande desejo de fazer alguma coisa e acabou não fazendo, sabendo que tinha que fazer? Porque essa briga aqui, gente, todo dia acontece conosco. Quando você acorda, você já tem um desafio. É a sua carne, o seu corpo, brigando contra o espírito. O espírito quer as coisas de Deus, a carne quer o Netflix. O espírito, ele quer que você ore, e a carne quer dormir. O espírito quer que você leia a palavra, e a carne quer que você vá assistir o Faustão. Então essa luta é constante o dia inteiro em nossa vida. A questão é, quem você vai deixar vencer? Se você está aqui nessa manhã, é porque o Espírito prevaleceu, a vontade de Deus prevaleceu. Então isso é um sinal de que Deus tem muito para a sua vida. Mas cuidado, irmãos. Essa luta é constante, é o tempo inteiro, em tudo em nossa vida. Você tem sonhos, tem planos, tem projetos, só que o seu Espírito, ele quer que você alcance. A sua alma até deseja, mas a carne é preguiçosa. Ela não quer que você reaja. Você coloca no papel, mas tem dificuldade de executar. Por quê? Porque o espírito, a sua mente cria, mas o corpo não quer obedecer. O corpo é preguiçoso. É por isso que em 1 Coríntios 9:27, Paulo fala assim, aliás, 6:17, ele fala assim: se você destruir o corpo, se você destruir o corpo, o Senhor o destruirá. Cuidado com o seu corpo, ele é seu inimigo, a sua carne é inimiga, a sua natureza humana ela é inimiga, e ela vai lutar para você não fazer a obra de Deus, não fazer as coisas de Deus. Olha aqui, a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro. Imagine, é Brasil e Argentina o tempo inteiro, é aquela guerra, é Palmeiras e Corinthians, é luta, Antônio, dentro da gente o tempo inteiro, é sogra e nora, já viu aqueles conflitos, é aquele duelo, porque é um se opondo ao outro, é um lutando contra o outro. O espírito quer uma coisa, a carne quer outra, mas que o espírito prevaleça em nossa vida, amém? E que você possa fazer a vontade de Deus, porque Deus tem muito, gente, só vence nessa vida quem não deixa ser dominado pela carne, mas é dominado pelo Espírito Santo de Deus, mas é guiado pelo Espírito. E se você está aqui hoje, é porque o Espírito tem guiado você, ele tem prevalecido. Pessoal do batismo, quantas vezes a gente fala o seguinte assim, a gente diz, vamos batizar, glória a Deus, vou organizar minha vida e vou ao batismo, mas a carne fala assim, não, deixa para depois tu vê isso. Não, a água vai estar fria, é muito fundo a piscina, não vai. Se você ouvir a carne, você nunca vai avançar, mas se você ouvir o Espírito de Deus, você vai crescer a cada dia, amém? Você pode ficar em pé comigo nessa manhã? Deixa eu orar com você. Carla, vem para cá, vamos louvar o Senhor com a Carla. Guarda no seu coração, você é corpo, alma e espírito, eles têm que estar equilibrados. Sentiu desequilíbrio, procure ajuda urgente. A alma está com problemas, procure ajuda em Deus. Chame a gente para orar por você. Toma o remédio necessário, que é a palavra de Deus. Jesus, ele é a cura para a nossa alma. Mas não sofra calado. Não espere que as coisas vão acontecer do nada. Não, tudo tem um propósito e um processo. Pode vir, Carla. Vamos louvar o Senhor com a irmã Carla. E em seguida a gente vai orar ao nosso Deus. Amém? Eu vou orar pela sua saúde.